Somos uns privilegiados e estamos num dos locais mais idílicos do concelho de Vila Nova de Famalicão, aqui no adro do Mosteiro de Arnoso, também o Mosteiro de Santo Amaro, e vamos precisamente falar destas festas que decorrem já no próximo domingo, dia 15 de janeiro. A verdade é que, apesar de ser domingo, todos os anos, seja semana ou não, no dia 15 de janeiro, a comunidade desta zona do concelho para celebrar o Santo Amaro, celebrar esta festa que é sobretudo católica, mas também tem aqui muita tradição com o provar do vinho palhete. Seu Padre, muito obrigada por estar connosco e nos acolher neste belo local. Diga-me, eu estava a dizer exatamente isso, há aqui um lado muito religioso, mas há aqui um lado também muito tradicional, com os doces, os figos, o vinho palhete. Então, antes de mais, boa tarde e agradeço o acolhimento e a visita que nos fazem e também saúdo aqueles que nos vão ouvir. E então, falando um bocadinho das festas de Santo Amaro, que, como disse muito bem, tem um impacto muito grande aqui nesta zona do concelho, não apenas em Arnoso de Santa Eulália, mas nesta cordilheira de paróquias, de freguesias, de Famalicão, porque estamos na ponta do concelho de Famalicão, mas também aqui algumas de Braga, de Barcelos, que isto aqui é uma confluência de concelhos, nomeadamente Arnoso de Santa Eulália, limítrofe com freguesias de Braga e de Barcelos. E então, olhando para estas festas que, no termo correto, até se assim o queiramos chamar, mais do que festa, uma romaria, que atrai aqui centenas ou milhares de pessoas no próximo domingo, não por ser domingo, mas por ser dia 15 de janeiro, porque o dia 15 de janeiro é um marco aqui nesta comunidade que se impõe e que traz cá muita gente de fora. E então, como disse muito bem, tem a componente religiosa e tem a componente mais do que profana, convivial. A componente religiosa, basicamente, insere-se no contexto das Eucaristias, da parte da manhã, às 8 e às 11, das 11 Eucaristia de festa, durante todo o dia, no cumprimento das promessas, onde muita gente se dirige lá acima à igreja paroquial para comprar, porque assim prometeu, objetos de cera, seja de uma mão, seja de um pé, seja de um joelho, para agradecer ao santo o favor em seu benefício, portanto. E basicamente, ainda na parte religiosa, temos às 3 da tarde, durante a tarde praticamente, porque é longa a procissão, temos então esta manifestação pública de fé que vem lá de cima até aqui ao Mosteiro de Santo Amaro, como disse muito bem, lugar onde nos encontramos, e a parte religiosa é sim basicamente preenchida nesta vertente. Todas as celebrações muito participadas, a igreja nunca é suficiente para acolher quem nos visita e quem visita Santo Amaro, mas também, e como eu dizia, há uma parte muito bonita de convívio. Digamos que Santo Amaro vem abrir uma nova página em cada ano, porque é a primeira festa do ano, é a primeira romaria de janeiro, e então, apesar do Natal ter passado, nós nunca nos cansamos de festas, porque o povo português, particularmente o povo minhoto, é um povo festeiro, e então não é preciso termos aqui cantores, nem um programa de festas arrojado, porque a festa faz-se por si mesma. Claro, as E pessoas então reúnem-se, congregam-se, o vinho palhete é um marco, é um símbolo, os doces da festa, e depois as pessoas naturalmente se divertem, partilham este companheirismo de viver esta causa e estas tradições tão bonitas, e isto diga-se de passagem, e não é por ser pároco aqui, mas Arnoso de Santa Eulália é uma paróquia e uma comunidade muito interessante, porque pelo bairrismo e pela identidade muito vincada que tem, não deixa morrer as tradições. E ano após ano, as coisas no mundo, nas circunstâncias do tempo presente vão mudando, mas o Santo Amaro, mais coisa menos coisa, mantém-se, porque o povo não deixa a tradição cair. E com essa particularidade, que mesmo que se realize à semana, tem sempre muita gente. É Seu verdade. Padre, quem era Santo Amaro? Santo Amaro é um santo muito querido aqui da tradição popular minhota, não é daqueles que têm uma biografia ou uma geografia mais conhecida. Santo Amaro não o podemos nunca dissociar do mestre São Bento. Aliás, este ano vai haver aqui uma particularidade na procissão de Santo Amaro. Todos os anos, dá muito tempo esta parte, então vem sempre o andor principal, que é o de Santo Amaro, e o de Santa Eulália, que é a padroeira desta comunidade. Mas este ano houve uma promessa do andor de São Bento, que vem também integrar a procissão. Ou seja, Santo Amaro nasceu no século VI,
depois nasceu em Roma, depois dirige-se para Monte Cassino, onde queria seguir de perto a regra espiritual de São Bento, ora et labora, uma regra de vida monástica. Santo Amaro dedicou-se ao recolhimento, à oração, à contemplação, ao conhecimento de Deus pelo silêncio e pelo estudo. Daí que tenha sido sempre muito equiparado ao mestre, era alguém cujas qualidades humanas, intelectuais, sobretudo, lhe eram profundamente reconhecidas, e então Santo Amaro pautou sempre a sua vida por uma humildade muito grande, por uma discrição, mas por uma abertura total ao Espírito de Deus e àquilo que Deus lhe dizia naquele tempo próprio. Então foi um fiel seguidor da regra de São Bento, de todo aquele legado que São Bento nos deixou. Digamos que há alguns autores que dizem mesmo que Santo Amaro foi, entre aspas, o filho espiritual de São Bento. E então reparemos que também é de notar nele que deixa uma vida tranquila, uma vida cómoda, uma vida onde certamente podia ter outras regalias e outros privilégios que o mundo lhe havia de dar, mas ele escolheu então o caminho de Deus da forma mais difícil, que é porque repare, nós somos seres feitos para a relação, para a partilha, para o convívio, e Santo Amaro viveu noutro contexto, no recolhimento, no silêncio, na meditação, mas também dessa forma deixou um legado espiritual que ainda hoje nos continua a cativar. E olhando ainda para a sua vida, nós podemos dizer que Santo Amaro não foi discípulo direto de Jesus Cristo, não pertenceu ao grupo dos 12, não se reconhece assim de forma tão aparatosa obras extraordinárias, mas aquilo que é a beleza da santidade é uma vida extraordinariamente entregue e vivida na lógica de Deus. E foi isso que ele fez sempre, na fidelidade, na sã doutrina, naquilo que procurou também partilhar com todos aqueles que estavam à sua volta. Sr. Padre, já referiu que estamos aqui junto a esta Capela Santo Amaro, mas pela particularidade deste edifício tão importante, as festas não decorrem aqui? Não decorrem aqui. Dizer antes de mais que estamos diante de um monumento nacional, que é dos poucos, mesmo a nível em estilo românico, que existe aqui no concelho de Nobre de Famalicão. É aqui, existe também a igreja antiga de Antas, e de repente não me lembro, pode haver mais e não estou a dizer que não existam, mas pelo menos mas estas duas consigam identificar. Exatamente. Originalmente, este mosteiro não era designado Mosteiro de Santo Amaro. Hoje é conhecido como tal, mas originalmente este mosteiro, se nós o quisermos contextualizar, ele é do século VI, o primitivo, que foi mandado, portanto, edificar por São Frutuoso, um dos primeiros também da primeira parte da história, um arcebispo de Braga, muito conhecido, São Frutuoso, que até é o padroeiro da cidade de Braga. E depois sofreu, portanto, transformações, houve aqui também as intempéries próprias do tempo, e depois no século XII ele então começa a ser feito e a ganhar a atual forma que vemos agora. Mas ele originalmente, e os documentos são claros nesse sentido, este mosteiro era dedicado ao São Salvador, não ao Santo Amaro. Santo Amaro depois, por aqui a tradição popular, também ligado à influência deste santo tão querido da vida da Igreja nesta comunidade, então passou um bocadinho a ser associado ao Santo Amaro, mas originalmente ao São Salvador. Onde é que decorrem estas celebrações? E as celebrações, exatamente, decorrem maioritariamente na igreja paroquial, até lá para em acolher cima. mais pessoas, Exatamente, não é? para acolher mais pessoas. Há um outro espaço que proporciona, portanto, o convívio, os doceiros que vêm montar as suas tendas, mas também, diga-se de passagem, que este espaço, o Mosteiro de Santo Amaro, agora assim chamado, não é de todo esquecido, porque à tarde a procissão e o sermão em sua honra, que é aquela elocução mais apoteótica, mais efusiva, que é feita e elaborada e pregada em honra do santo, então é aqui dentro do mosteiro que decorre. Claro que o mosteiro Isto no domingo à tarde? Isto no domingo à tarde, claro que o mosteiro é pequenino, a grande parte das pessoas escutam o sermão com piedade e com devoção na parte exterior, quando o tempo permite, porque não cabe toda a gente lá dentro. Aqui o espaço é belíssimo, tem aqui uma conjetura paisagística estupenda. Estamos, como disse há pouco, num sítio privilegiado,
mas olhando este contexto, nunca podemos ter os dois lados, nunca podemos ter tudo de bom. Se temos uma paisagem lindíssima, aqui o rio a passar mesmo junto ao mosteiro, um enquadramento fabuloso, falta espaço para que as pessoas se possam de forma razoável acomodar. E então a Igreja Paroquial já faz parte da tradição. Os devotos de Santo Amaro procuram a Igreja Paroquial, não procuram um mosteiro. Vêm ao mosteiro acompanhar o santo, mas procuram a Igreja. Sr. Padre, é de facto uma festa muito tradicional, muito acarinhada. O que é que as pessoas pedem a Santo Amaro no início do ano? Há algum pedido especial que é possível fazer? É padroeiro de alguma causa? É assim, diante de Santo Amaro há muitos pedidos que se podem fazer e eu acredito que, em primeiro lugar, as pessoas peçam a graça de um bom ano, de tempos favoráveis. Nos últimos 2 anos acredito que tenham também pedido o fim da pandemia, portanto todos os pedidos são válidos e não há um pedido que seja, é mais ligado específico aos ossos, por exemplo. As pessoas veem aqui muito as promessas no cumprimento ou a pedir ou a agradecer as melhoras no joelho, nas articulações, portanto, é muito ligado à parte física e motora do corpo humano. É isso que as pessoas maioritariamente pedem, mas depois os pedidos podem ser diversos. Claro. As melhoras, tempos favoráveis, há muita coisa. Um bom ano, exatamente. Sr. Padre, para terminarmos, quero deixar o convite às pessoas para virem cá, se não conhecerem, conhecer, se já vieram revisitar. Exatamente, o convite é extensivo a todos, porque a Casa de Deus, de uma forma ou de outra, ou em contexto de festa ou não, é sempre uma casa que acolhe toda a gente. E particularmente aqui em Arnoso Santa Eulália, então, todas as pessoas são convidadas, neste tempo próprio em que estamos, a sentir a alegria e o dom da partilha, a alegria e o dom de sermos uma comunidade que faz festa. E nós precisamos de tudo, precisamos da oração, mas precisamos da parte mais popular, para que também elevemos o nosso espírito àquilo que nos faz ser irmãos uns dos outros. Então é um convite a que passem por cá no próximo dia 15 de janeiro, este ano é um domingo, certamente que ser ao domingo possibilita uma outra abertura também de horários, porque grande parte das pessoas não trabalham. Então, desde as 8 da manhã até às 8 da noite, de uma forma ou de outra, haverá festa, haverá romaria em Arnoso Santa Eulália e todos são bem-vindos, os de cá, os de fora, todos são acolhidos com alegria, porque Santo Amaro, certamente como caminho para Deus, então também falará de nós ao Pai e também ficará muito feliz por estes habitantes desta zona tão bonita de paróquias, então com ele celebrarem a vida, a saúde e a alegria. Muito obrigada por nos acolher aqui em Arnoso Santa Eulália. Dia 15 de janeiro é dia de Santo Amaro. São diversas as razões para vir até aqui, para viver esta festa tão tradicional. Como ouvimos, tem várias celebrações religiosas, mas também tem esse lado mais tradicional, com o provar do vinho branco, do palhete, dos figos e dos doces. Fica-se então esse convite para vir até aqui a Arnoso Santa Eulália no próximo domingo, dia 15 de janeiro.